Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E neste vídeo aqui eu vou estar mostrando para vocês a introdução à linguagem de programação C++, como a gente começa a utilizar a linguagem C++. Bom, para este vídeo aqui eu vou estar utilizando o ambiente de desenvolvimento Visual Studio. Existem também outros ambientes de desenvolvimento, como por exemplo o CodeBlocks. Tanto o CodeBlocks quanto o Visual Studio são gratuitos. Tem também ambientes de desenvolvimento online. Basta vocês digitarem, né, no navegador ambiente de desenvolvimento C++ online. Vai aparecer um monte. E aí vocês podem então estar utilizando também esses ambientes online. Os programas que vocês forem desenvolver vão ficar salvos lá dentro do próprio ambiente, né, online. E aqui, pessoal, geralmente quando a gente utiliza um ambiente instalado no computador, a gente utiliza essa opção aqui, tá? Aplicativo de console. Tanto o CodeBlocks quanto o Visual Studio vai aparecer essa opção pra gente aqui, aplicativo de console C++. E aí basta a gente clicar, né, pra gente iniciar o nosso programa, tá? Vamos aqui em próximo. Lembrando que eu estou utilizando aqui o Visual Studio. Aqui vai ser solicitado para a gente escolher um nome para o nosso programa. Então o Visual Studio ele já coloca um nome padrão aqui para a gente. No caso aqui está 11, mas eu não vou lembrar se ele começa com 1 aqui ou se apenas Console Application, né? Ou seja, aplicativo de console. Como ele sugeriu o 11 lá, ou melhor, né? Eu vou colocar um nome aqui. Início. Aí C++, né? Geralmente a gente vai escrever C++, a gente coloca CPP, quer dizer C++, né? Plus demais. E que basta a gente então clicar aqui no botão e ele vai começar a preparar pra gente aqui, né? Aqui foi bem rápido, ele já preparou pra gente o ambiente de desenvolvimento para que a gente possa começar a desenvolver os programas. No CodeBlocks, também aqui no Visual Studio, nos ambientes de desenvolvimento online, quando eles iniciam para a gente essa página, aqui, essa parte de desenvolvimento, eles já deixam tudo prontinho só para a gente chegar e começar a desenvolver o programa, tá? Porém, eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar tudo aqui e eu vou, né, iniciar do zero aqui. E aí eu vou explicar para vocês cada uma dessas coisas que já estão aqui nesta página, nesse ambiente de desenvolvimento para vocês. Vamos lá então, pessoal. Basta você clicar aí em algum local aqui do ambiente e depois segurar a tecla Ctrl e A do teclado, que ele vai selecionar tudo que está no ambiente de desenvolvimento. Depois basta apagar tudo, né? Pode apertar aquela tecla que tem um sinal de seta, né? Não vou lembrar o nome dessa tecla agora, ou delete, aí vai deletar tudo. Então, pessoal, gostaria já de início aqui mostrar para vocês, né, apresentar para vocês esses dois símbolos aqui. Se você escrever só um, fica cinza. Se você colocar dois, ele vai ficar verde. Significa que tudo que você escrever aqui, ó, depois desses símbolos, não vai ser interpretado pelo programa, ou seja, o computador não vai ler. A gente utiliza esses dois símbolos aqui para colocar título em programas que estamos desenvolvendo ou para explicar uma parte específica do código, caso depois você precise retornar ao código para fazer a manutenção e de repente tem uma parte ali que você sabe que é mais complexa de entender, basta você colocar uma mensagem ali explicando o que significa e depois quando você for voltar ao código fonte, fica mais fácil de você já entender o que significa aquela parte
mais complexa. Ou caso outro desenvolvedor também acesse o seu código-fonte para fazer alguma manutenção ou para fazer algum ajuste, né, acrescentar mais algo, ele já vai ler aquela mensagem e vai ficar mais fácil dele conseguir entender para que serve, né, aquela linha de código. Então aqui, por exemplo, ó, eu vou escrever aqui início C++, beleza? Inclusive, se eu tirar aqui, ó, olha o que acontece, né? O programa começa a entender isso daqui já como linha de código. Inclusive fica vermelho, significando aqui, indicando pra gente, ó, duas mensagens que isso daqui não está correto, nós não podemos fazer isso aqui. Então a gente vem e coloca esses dois símbolos aqui e prontinho. O programa já começa a ignorar aquelas mensagens ali e ele não vai tentar ler aquelas mensagens ali, tá? Então depois que a gente coloca o nosso título aqui no programa, a gente vai inserir uma biblioteca que contém uma série de objetos, né, que nós vamos utilizar ao longo do programa. Como, por exemplo, a linha de código que a gente vai escrever para que o usuário escreva algo, o programa interprete, né, efetue a leitura disto e em seguida o programa mostre o resultado. Então essa parte de o programa ler algo do usuário a partir do teclado e o programa mostrar o resultado, a gente precisa antes inserir uma biblioteca, porque o programa ele vai meio que se comunicar com essa biblioteca que a gente vai inserir e ele vai buscar lá dentro os códigos que ele precisa utilizar. Então são códigos que já estão prontos, a gente só precisa apenas se preocupar com a forma de como se comunicar com esses códigos que estão prontos. Senão a gente teria que escrever uma linha extensa de código somente para solicitar que o usuário digite algo, um número, por exemplo, né, para que o programa possa calcular. O nome dessa biblioteca é IOString, mas antes a gente coloca esse símbolo aqui, tá? Depois a gente escreve include, ou seja, inclua este outro símbolo, automaticamente já vai aparecer o símbolo ao lado dele. E aqui dentro, então, nós escrevemos i ou string. Prontinho. Pode ver, ó, aqui embaixo aparece a mensagem: não foi encontrado nenhum problema. Então significa que até aqui o nosso código ele está indo bem. Estamos conseguindo escrever da forma correta aqui que o ambiente de desenvolvimento aqui consiga entender, tá? Então lembrando, isso aqui, ó, é uma biblioteca, esse IOString aqui, ou seja, input, output, tá? Entrada e saída de dados. Nós vamos precisar nos comunicar com esta biblioteca para efetuar entradas e saídas de dados. Por que eu coloquei essa biblioteca? Porque nós vamos desenvolver alguns programas, ou melhor dizendo, eu vou colocar um exemplo aqui, né? Vou colocar um exemplo para vocês que vai solicitar a entrada e em seguida vai efetuar a saída de dados. Depois disto, a gente vai utilizar esta linha aqui, ó, de código, né? Using, ou seja, vamos utilizar std, não, melhor dizendo, namespace A gente vai utilizar essa linha aqui, ó, de códigos, que vai facilitar bastante também. Isso aqui vai evitar de que a gente precise escrever esse std aqui, ó, toda vez que a gente for solicitar a entrada de dados, né, e também a saída de dados, tá? Depois eu vou exemplificar para vocês melhor quando a gente for fazer o exemplo. Após isso daqui, nós vamos colocar um int main
esses dois símbolos aqui. E aqui então vai ser onde a gente vai começar a desenvolver o programa. Tudo que a gente colocar aqui dentro, desses dois símbolos aqui, vai ser agora sim de fato interpretado pelo programa, tá ok? Bom, então o que significa esse int main aqui, ó? Todo programa C++ tem que ter essa função. Então aqui dentro desta função principal, é que nós vamos desenvolver o nosso programa. Eu vou explicar para vocês um pouco sobre variáveis primeiro, depois eu mostro para vocês o que quer dizer isso aqui, tá? Então a primeira coisa que nós fazemos, uma das primeiras coisas que nós fazemos é definir o tipo de variável que nós vamos trabalhar. Como é que eu vou exemplificar um cálculo bem simples, então eu vou utilizar apenas variáveis do tipo numérico, né? Variáveis do tipo int. Então nós escrevemos a palavra int, depois nós atribuímos um nome para a variável, número A, por exemplo. E aqui eu posso deixar essa variável assim. Vamos fazer uma outra variável do tipo inteiro também, ou seja, nós vamos trabalhar apenas com números inteiros. Se você for trabalhar com números com casas decimais, como por exemplo 1, aqui no C++, inclusive, nós trabalhamos com ponto, tá? Porque é uma linguagem de programação americana, né? Então ela vai entender a pontuação de números lá, eles vão entender como o ponto, né? Eles utilizam lá nos Estados Unidos, eles utilizam um ponto, como nós utilizamos a vírgula aqui. Então isso daqui para nós quer dizer 1,5, não 1,5. Tem formas de você converter este valor aqui dentro da linguagem de programação, tá? Mas de forma nativa mesmo aqui, a gente vai utilizar o ponto. Então se você for utilizar valores com casas decimais, você vai usar uma variável do tipo float, tá? Mas como nós vamos utilizar apenas números inteiros, eu vou colocar do tipo int mesmo, número b. Esse número b, já vamos inicializar ele, vamos deixar ele como 0, né? Então, beleza. Só para motivo didático mesmo, só motivo didático. E vamos deixar aqui também uma outra variável, que vai ser a variável resultado, int resultado. Aqui no caso, o apropriado seria, né? Enfim, eu poderia inicializar ela também com 0, mas eu vou deixar ela só com o nome, não vou inicializá-la, tá ok? Então, só recapitulando aqui rapidamente, temos aqui uma variável com o nome número A do tipo int, uma outra variável com o nome número B do tipo int, ela já foi inicializada com o valor 0. Isso aqui significa que esse valor aqui, esse número 0, está já armazenado nessa variável. Essa variável que não tem nada armazenado, ela vai estar aguardando que o usuário digite algum valor para que ela armazene. E essa variável resultado nós vamos utilizar para somar essas duas variáveis, ou seja, os números que vão estar nelas. Vamos somar esses valores e vamos armazenar o valor nesta variável aqui. Após a gente declarar todas as variáveis que nós vamos trabalhar, nós vamos fazer o seguinte agora, vamos exibir na tela uma mensagem pedindo para que o usuário digite um número qualquer, um número inteiro qualquer. Para isso nós vamos utilizar o seguinte comando aqui, pessoal. cout. Eu só preciso escrever cout nesta parte, porque, lembrando lá em cima, eu utilizei essa linha de comando aqui, ó. Se eu não tivesse utilizado essa linha de comando, veja só o que acontece. Ou melhor dizendo, essa linha de comando aqui, ó. Vou transformar isso daqui em comentário. Esse cout aqui, ele não é mais reconhecido. Por quê? Como eu apaguei essa linha de comando aqui em cima, obrigatoriamente, ou seja, eu vou ter que colocar esse std aqui, ó, antes do cout.
da seguinte forma: std cout. Então toda vez que eu for colocar cout, eu vou ter que escrever esse std antes. Porém, eu posso já não precisar utilizar essa linha de comando aqui, utilizando essa linha aqui de cima. Então venho aqui, coloco ela novamente para funcionar e o cout volta novamente. A gente consegue abreviar, né, aqui o nome que a gente escreveu anteriormente. Esse cout significa que nós vamos exibir, ou seja, saída, né? Nós vamos exibir uma mensagem. Para isso, nós utilizamos estes dois símbolos aqui, aspas, e aqui dentro das aspas nós escrevemos a mensagem que queremos exibir. Então, por favor, digite um número inteiro. Preciso finalizar isto aqui, colocando o ponto e vírgula. Sempre que a gente escrever uma linha de código, que ela precisa ser finalizada na mesma linha, nós colocamos o ponto e vírgula. Percebam que aqui, ó, nós não colocamos ponto e vírgula, porque essa função ela não finaliza aqui nesta linha. Ela precisa ler, né, ou melhor dizendo, ela precisa se comunicar, né, com tudo que a gente for escrever aqui, ó, para que o nosso programa consiga funcionar. Então, se eu colocar um ponto e vírgula aqui, significa que a nossa função ela finalizou aqui. Ela não pode finalizar. Porém, tudo isso que a gente está escrevendo aqui, ele já precisa finalizar na mesma linha. Tá ok? E depois a gente vai se comunicando com eles de forma separada, né, conforme for necessário ao longo do programa. Então já isso aqui, ó, significa que nós vamos exibir uma mensagem. Vou até mostrar para vocês aqui, para a gente fazer com que o programa funcione aqui, com que o programa rode, basta apertar a tecla F5. No CodeBlocks você aperta F9 e tá aqui, ó, aqui em cima. Por favor, digite um número inteiro. Só que por enquanto só aparece essa mensagem. Em seguida, quando o usuário digita um número, vejam bem aqui, ó, ele só pediu para digitar, mas não aparece nenhuma interação aqui. Eu não consigo interagir com o programa. Para que eu consiga interagir com o programa, eu vou utilizar uma outra linha de código, que é o cin. Dessa vez input. E percebam que aqui, ó, pessoal, os dois símbolos eles estão para a direita, né, apontados para a direita. Isso significa que aqui nós vamos cin, né, nós vamos fazer uma leitura. O programa vai solicitar a entrada, né, de input, entrada. E essa entrada que o usuário vai digitar, ela vai precisar ser armazenada em algum local. Então, esses dois pontos aqui eles já estão apontando para onde a entrada vai ser armazenada. No caso aqui vai ser no número A. Número A. Novamente, finalizamos aqui já a linha de código, ponto e vírgula. Agora a gente já consegue interagir com o programa. Por favor, digite um número. E aqui fica esse símbolo aqui, né, aguardando a interação do usuário. Eu vou digitar aqui o número 10. E pronto, já finalizou o programa. Digitou o número, finalizou o programa. Até aqui nosso programa está funcionando. Em seguida, a gente vai apenas repetir, né, de certa forma, tudo que a gente fez aqui, para a gente poder solicitar agora o número B. Cout. Nós vamos exibir na tela uma frase, né, uma informação. Por favor, digite outro número inteiro. Percebam que eu estou escrevendo sem acento, né? Não tem acentuação nenhuma aqui no número. Enfim, outros locais aqui, ó, o número também nessa variável. Geralmente em variável a gente não precisa colocar acento, porque não vai aparecer para o usuário isso aqui. Mas aqui é interessante a gente trabalhar
de forma correta, né? Mas por que eu não estou colocando acento? Porque a linguagem, ou melhor dizendo, a IDE, né? O Visual Studio, também o Code Blocks, eles não vão entender acentuação gráfica. São programas aí que são desenvolvidos em inglês. E no inglês não tem, né? Não tem acento. Então, quando a gente coloca um acento aqui, acaba acontecendo uma coisa bem interessante. Eu vou mostrar para vocês. Vou deixar acento e o programa simplesmente ele não entende isso aqui, ó. Geralmente nas IDEs online, nos ambientes de desenvolvimento online, já tem funções lá que conseguem, embutidas, né, no programa lá, que conseguem já interpretar isso daqui de forma melhor. Então você pode escrever com acento. Nessas IDEs que a gente instala aqui no computador, eles não conseguem interpretar isso aqui não. A gente tem que escrever uma outra função aqui manualmente. E aí consegue resolver de certa forma essa questão aqui, tá, pessoal? Eu vou mostrar para vocês, já vou colocar aqui o CIN também, indicando a entrada. E dessa vez nós não vamos colocar a variável número A, nós vamos utilizar a variável número B, tá ok? Número, já aparece aqui, ó, já facilita bastante, né? Número B. E encerramos aqui a nossa linha de código. Vejam só, se a gente não finalizar, aparece um erro aqui. A gente pode clicar aqui para navegar, para saber o que está escrito e tudo mais. Ele vai explicar para a gente o que está acontecendo aqui. Ó, esperado um ponto e vírgula. Aonde está esperado esse um ponto e vírgula aí? Ele mostra para a gente aqui, inclusive, ó. Cadê? Se não me engano é aqui, linha 19. Mas se você clicar duas vezes, ele vai mostrar para a gente onde está esperado. Então é por aqui, né? Algum local aqui. Então a gente precisa finalizar aqui em cima, logo acima. Aí pode ver que desapareceu a mensagem de erro. Caso vocês estejam desenvolvendo um programa e está aparecendo erro, basta vir nas mensagens que aparecem aqui, pessoal, e clicar nelas, que aí elas vão indicar próximo aonde está o erro, ou às vezes indica exatamente aonde está acontecendo o erro. Acontece, é normal, a gente às vezes não prestar atenção, esquecer, sabe, de um ponto e vírgula. Às vezes coloca uma variável aqui, tipo número B, aí aqui a gente coloca assim, ó, número B. Ele não vai entender. Tem que ser exatamente da forma como está aqui em cima. Exatamente. Se eu colocar acento aqui também, ó, o programa não vai entender. Então tem que ser exatamente da forma como está lá em cima, como a gente declarou a variável lá em cima. Número B, F5 novamente para a gente ver se está tudo certo. Olha só, digite um número inteiro, 10. Lembra que lá no número eu coloquei um acento? Olha o que apareceu aqui, esse caractere diferente do que está lá. Porque esse ambiente de desenvolvimento, de forma nativa, ele não consegue interpretar aqueles caracteres, né? Os caracteres que a gente utiliza aqui no Brasil. Vou colocar um outro número aqui, número 20, e finalizou o programa. Continuando o nosso programa, pessoal. Agora a gente vai trabalhar a parte aqui do processamento. Até então a gente só fez leitura, exibição aqui e leitura de dados. Agora a gente vai começar a trabalhar a parte do processamento. Esse programa aqui que nós estamos desenvolvendo como exemplo, ele é um programa que faz uma soma de dois números inteiros. Só isso. Então como que nós vamos fazer? Da mesma forma que nós utilizamos ali na matemática, né? Vamos utilizar o sinal de soma. Então resultado, que já é aquela variável que temos lá em cima, nós vamos armazenar nesse resultado aí o número A mais o número B. Vou finalizar aqui e eu já percebi o que estava acontecendo, mas vejam que aqui, ó, tem um erro. Resultado não está definido. Por que o resultado não está definido? Porque aqui em cima eu escrevi errado. Eu escrevi resultado. Então percebam que se eu escrever aqui de uma forma e aqui de outra, o programa não vai entender. Então venho aqui, apago esse E.
Opa, era para ter apagado o A. Apago esse A e coloco o E novamente. Agora sim, o programa já buscou lá a variável e entendeu ela tranquilamente, tá? Se eu deixar dessa forma aqui, o programa vai apenas efetuar a soma do número A mais o número B, vai armazenar essa soma aqui no resultado, mas não vai mostrá-lo. Então eu preciso novamente utilizar o quê? Esse prompt de comando aqui, o cout, porque eu quero mostrar esse resultado. Eu venho aqui cout, aspas, o resultado é... Aqui é onde a gente vai colocar o resultado. Basta a gente colocar os dois símbolos ali. Eu coloquei do lado errado. Seria esse lado aqui, ó, que é o cout, né? Tem que estar apontado para a esquerda. Cout, agora sim. O que nós queremos exibir? O resultado. Basta eu digitar aqui a variável resultado. Vai aparecer tudo que a gente armazenar nela, vai aparecer aqui, ó. E prontinho. Vamos ver se está tudo certo. Vamos ver se está tudo ok. Digite um número 10, aqui o número 20. O resultado é 30. Bom, e aí, pessoal, aqui, ao finalizar o programa, né, ao finalizar a função, como nós temos um tipo int aqui, é uma coisa até meio que cultural para quem desenvolve em C++, a gente retornar, principalmente porque a gente está utilizando uma função. A função, quando ela tem um tipo aqui, quando a função ela tem um tipo antes dela, a gente precisa retornar algo. Como é do tipo int, vamos retornar um valor inteiro para essa função ao finalizar todo o programa. Então, return 0 e ponto e vírgula. Então aqui, pessoal, só recapitulando, né? O que o nosso programa faz? Ele efetua a leitura de um número, ele efetua a leitura de outro número. Uma coisa interessante, né? É uma variável isso aqui, então ela está armazenada com o número, por exemplo, aqui o número 0. Só que quando é solicitado para que o usuário coloque um novo valor, ele substitui, ele retira o valor 0, né, que estava naquela variável anterior, e coloca um outro valor. Pode inclusive ser um outro 0 também. Ele vai tirar esse 0 anterior e vai colocar o 0 novo. Depois a gente efetua aqui a soma desse número A mais esse número B e armazenamos essa soma no resultado, na variável do tipo int também, resultado. E depois nós pegamos para demonstrar, né, para mostrar ali que a soma ocorreu de forma correta e foi armazenado no resultado, nós exibimos então essa variável aqui em forma de resultado. E finalizamos o programa retornando para essa função aqui o valor 0. Bom, pessoal, esse foi então aí a introdução à linguagem de programação C++. É interessante que vocês pratiquem bastante, tentem fazer alguma variação desse código aqui. É um código bem simples, mas para que você já consiga meio que iniciar e treinar a sua coordenação motora, já é uma boa iniciativa, hein? Tem bastante coisa aqui já, ó. Bastante dicas aí para vocês já começarem a utilizar a linguagem C++, tá? E vão tentando fazer modificações, alterando aqui. Tentem fazer um programa, ao invés de somar, efetuar multiplicação, né? E assim por diante, pessoal. Bom, muito obrigado por vocês terem assistido ao vídeo e um grande abraço a todos.